gama I, gama 5, U. E isso aqui vezes a I. Colocando que é a transformada de Fourier do campo. Então, a Mi de Q. Tem que ver que é uma Mi do espaço de Fourier. Então, ficamos com esse termo aqui. Esse termo aqui, isso aqui é um pseudo-escalar. Do ponto de vista da aula, esse termo aqui é um pseudo-escalar. Vamos dizer que eu colocasse... Vamos pegar uma... Esse aqui está somado. Vamos pegar uma configuração Q0. Vamos pegar assim, barrado Q0. Vamos dizer que eu tenho um campo magnético externo. Vou pegar o setor magnético. Então, isso aqui vai ficar QI só para fixar melhor as ideias. Gama 5 menos Q2 fica aqui inteiro. Gama I, gama 5, U. Aí. Então, se eu faço uma transformação de paridade, esse cara aqui vale menos 0. Esse cara aqui, que é o QI, ele também vai em menos 0. Uma transformação de paridade muda, né? Um momento vai em menos 1. E esse cara aqui, o barrado gama 5U, também muda, porque isso aqui é um pseudo, faz uma transformação de paridade, isso aqui é um pseudo escalar. Então, por transformação de paridade, esse aqui muda, esse gama 5 muda e esse aí muda. Então, esse termo aqui está violando a paridade, né? Porque ele tem um sinal menos aqui, um sinal menos no barrado gama 5U, pseudo escalar, e paridade 1 aí. Então, em 3 mudanças. Aqui eu vou ter essa mudança aqui, gama I, gama 5 também é um pseudo vetor, então não muda. Então, o barrado, do ponto de vista da álgebra de Lie, o barrado gama 5U é um pseudo vetor. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, o pseudo vetor, o vetor não muda, muda a parte temporal dele, quer dizer, o AMI, né? Quer dizer, o que é um pseudo vetor? O pseudo vetor é o A0' igual a menos A0 e o A' igual a A. Isso aqui é exatamente o oposto do que a gente esperaria da transformação de um vetor sobre paridade. Então, isso aqui não muda, quer dizer, essa parte, o barrado gama I, gama 5 não muda, mas esse cara muda. Então, esse termo aqui viola a paridade. Então, de novo, esse termo aqui na QED é 0. Então, se a gente estiver fazendo QED pura e simples, sem interação eletrofrágil, por que é QED? O elétron ele só vê QED, ele só vê o fóton e o pósito. Então, só tem esse termo e só tem esse termo. Esse termo é 0 porque viola a paridade, esse termo é 0 porque viola a paridade. Agora, se eu deixo, né, dou energia suficiente para minha abordagem, estou fazendo, assim, estou estudando isso, esse fóton que vai interagir, esse fóton que é o fóton virtual, quando ele vai interagir com esse gráfico, ele está significando isso. Esses caras aqui têm momentos bem definidos. Esse fóton aqui que tem, que é o momento de transferência. Então, se esse sistema aqui recebe um fóton com um momento de altíssima energia, o que pode ser isso? Pode ser, esse espalhamento poderia ser, eu teria, por exemplo, um elétron, teria um alvo de elétrons aqui, e eu mando, por exemplo, um feixe de pósitrons muito rápido. Esses pósitrons, por espalharem por esse elétron, vão emitir fóton. Então, esse meu elétron pode estar sendo inspecionado por um fóton de altíssima energia. Então, se esse fóton tem altíssima energia, esse fóton tem energia suficiente para poder criar, por exemplo, criar pares de C0, criar pares de W+, W-. Então, eu começo, né, a dar a chance do meu elétron, quando eu for medir o elétron, eu vou estar medindo também as interações fracas dele, as trocas de bósons virtuais, dos bósons W virtuais que vão estar sendo gerados nesse processo de investigação. Então, se eu abro a chance de eu ter energias muito altas, assim, ao ponto de introduzir as interações fracas, né, esses termos aqui deixam de ser zero. O que a gente sabe aí, isso aí eu não estou fazendo aqui, nem nunca fiz esse cálculo saiu agora, o resultado saiu no site, o resultado experimental, mas o Sanfrio, quando teve aqui no verão, né, que fez aquelas aulas dele aqui em janeiro, a última aula dele, ele abordou como seria esse cálculo, então mostrando que esse termo aqui, se a gente considera o modelo padrão, né, sai da QED e vai e considera o setor eletrofraco completo,
Então esse termo aqui ele recebe uma correção de 4 loops. Só um gráfico de 4 loops consegue acender esse termo aqui. E esse termo aqui não tem resultado nem do cálculo teórico, nem nunca medida experimental foi feita. Qual é a interpretação? Então isso aqui a gente viu que é o monopolo, é uma medida da carga. Esse termo aqui na corrente eletromagnética é o momento de dipolo magnético, e esse aqui é o momento de dipolo elétrico. Aqui tem toda uma discussão que está sendo feita na literatura, que é a possibilidade que nós temos no elétron uma distribuição de carga assimétrica. Então tem toda uma discussão como gerar. Tem um modelo de literatura que saiu, tem um trabalho 2 meses atrás, do Maxim Postelov, de outro autor, tentando relacionar o aparecimento desse momento de polo elétrico do elétron a operadores de ordem mais altas e a correções fora do modelo padrão. As correções que estão aqui seriam correções extra modelo padrão. E agora, esse termo aqui nunca foi medido. Aqui a gente tem esse bound superior, 8,7 vezes 10 a menos 29, né, cargas eletrônicas vezes centímetro. Agora, esse cara aqui não tem nem bound experimental, nem resultado teórico. O que é esse termo? Qual é a interpretação física desse termo? Vamos dar uma olhadinha só. Opa, esse termo aqui, deixa eu olhar. Só, se a gente olhar do ponto de vista tem um gama 5 aqui, vamos pensar o seguinte, isso aqui é o barrado. Vou botar de novo esse gama 5 aqui em evidência. Isso aqui é o barrado. Vou botar assim, QMI menos Q2. Vamos botar assim, QMI ali. Vamos trazer esse AMI aqui para dentro. Porque AMI, do ponto de vista da álgebra espinorreal, isso aqui é um número. Então, isso aqui pode passar à vontade. Isso aqui não é matriz no espaço espinorreal. Então, esse AMI pode encontrar esse QMI, aí eu estou aqui no gama 5, vou colocar assim, menos Q2 sobre 2M. Aí aqui nós temos gama Mi, gama 5, e aí aqui a gente tem uma. Então, por exemplo, esse termo aqui, ele está dando basicamente no espaço de momento, ele é uma divergência de área. Está ligado na divergência de área. Esse termo aqui é um laplaciano, é um d'Alembertiano. Então, vocês estão só fazendo a área. Basicamente, como estou colocando aqui, pensando a coisa no espaço-tempo. Vamos dizer que a gente esteja. Vamos pegar isso aqui genérico para se pegar. Vamos dizer que isso aqui é QMI, então isso aqui está ligado da seguinte maneira. Isso aqui é QMI a Mi. Então, isso aqui é como se fosse aqui, DMI a Mi. Espaço de configurações. Isso aqui é um DMI a Mi. E no espaço de configurações, isso aqui é um d'Alembertiano. Que é o d'Alembertiano. E aí aqui nós temos esse gama 5. Vamos manter aqui esse gama Mi e esse gama 5. Tá? Aqui, nesse termo aqui, só um instantinho só, a gente pode pensar o seguinte. Esse gama Mi e gama 5, né, eu posso substituir por epsilon, né, quer dizer, basicamente esse gama Mi e gama 5 é epsilon e Mi. Lambda aqui é gama Mi, gama 5 seria um termo completamente assimétrico, né? Eu tenho isso aqui. Esse cara aqui é epsilon. A combinação completamente assimétrica dos gamas, né? Ela me dá isso aqui, epsilon, Mi, tá? Lambda, gama 5. Então, esse gama lambda e gama 5 seria um epsilon contraído com esses 3 gamas aqui. Vou deixar assim. Ver se isso vai ser relevante, melhor ou não. Então, vamos deixar assim. Esse cara aqui está atuando no ar. Assim. E aí eu tenho essa combinação aqui. Esse gama 5, esse gama Mi, gama 5, que eu não estou utilizando aqui. Né? Então, perdão, isso aqui dá o Q2, está certo. Então, se eu estou d'Alembertiano, e sobra esse QI aqui, esse. Então, vamos ver o seguinte. Aqui, o que está em jogo aqui? Né? Se a gente olhar as equações de Marx, a gente tem o seguinte: Mi, F no Mi igual a JMI. Então, isso aqui é dmi, basicamente, isso aqui é dmi, ani. Então, quando eu fizer isso aqui está me dando d'Alembertiano do ani menos dmi, dmi ani. Isso aqui é igual a JMI. Então, isso está dando essa equação aqui. Então, essa equação aqui me dá
esse D'Alembertiano aqui, né, basicamente, quando eu estou pegando esse D'Alembertiano, eu posso pensar, quer dizer, esse D'Alembertiano do ali, ele vai ser o J ali, mais esse termo aqui que tem a divergência de A. É esse termo que está aqui, está tendo a divergência de A. Então, esse termo aqui, se a gente observar bem, devido ao aparecimento desse D'Alembertiano aqui, né, esse termo aqui, ele está, de uma certa maneira, medindo a própria corrente. Ele não é um termo intrínseco, que nem aqui, é um termo só do elétron, esse termo aqui é um termo só do elétron, esse termo aqui, ele está medindo, quer dizer, na verdade ele está ligado à equação de Maxwell homogênea, por causa da presença desse termo aqui. Então, deixa eu apagar. Então, esse termo novo aqui, ele não tem uma interpretação como sendo um multipolo da própria partícula. Ele não é uma propriedade intrínseca do elétron. O que ele está medindo aqui é uma outra propriedade. Quer dizer, ele está relacionando aqui alguma coisa que é uma medida da própria corrente. Então, esse termo aqui foi estudado, isso aqui existe uma teoria para qual é a interpretação desse termo aqui. Isso aqui foi estudado pelo Pseudowitz. Ainda vamos falar sobre isso na semana que vem, que é o que se chama na expansão, quer dizer, até na matéria condensada, esse é um aspecto estudado, né? Que são os chamados os termos de multipolos tensoriais. Multipolos tensoriais. Ou na literatura também são chamados de anapolos. Porque em contraposição aos multipolos, são termos que não são termos nem de monopolo, nem de dipolo, nem de quadrupolo. São termos que estão externos, né, à partícula. Então, na matéria condensada, isso aqui já é uma coisa conhecida. O Zeldovich, ele estudou isso pela primeira vez, né? Estudou aplicando a física de matéria condensada, e isso aí já foi transportado também para a interpretação em termos de partícula. Então, esse termo aqui é um termo, quer dizer, é aquilo que seria em contraposição aos multipolos da expansão. Ele não é um polo magnético, nem um polo elétrico, não é um multipolo elétrico e magnético. Ele é alguma coisa que é exterior, é uma propriedade exterior à partícula, é uma propriedade que está ligada ao próprio meio. Vamos ver isso na aula que vem. Foi falar aqui. Todos esses termos têm uma interação em termos de medida. Que termo de medida? Que tipo de medida você pode fazer para achar esse cara? Vamos ver, vou procurar essa coisa. Realmente eu nunca vi, quer dizer, nunca foi medido. Agora, que tipo de medida teria que ser feita para medir isso? Eu sei que isso aí é medido na matéria condensada, mas não por uma estrutura fundamental como o elétron. Isso aí é feito aí por uma distribuição de carga. A questão é, em termos de partículas elementares, qual é a dificuldade que se tem para se medir isso? Por que esse resultado nunca foi medido? Se chegou até aqui, mas não se chegou aqui. Qual é a dificuldade experimental para se chegar aqui? Vamos dar uma olhadinha nisso, vamos aprender um pouco sobre isso. Eu vou procurar um pouquinho mais, vou dar uma olhadinha. Porque eu já procurei, no PDG não tem nada. Então ninguém nem cogita essa discussão, nem lá nos apêndices do PDG. Então, eu não encontrei nada assim que isso esteja em fase de montagem para ser observado. Vou procurar um pouco na literatura para ver se tem alguma coisa, já assim, falando de um possível aparato experimental para medir esse termo. Mas eu sei que hoje ele nunca foi medido, e nem tem cálculo teórico também. Dentro do modelo padrão, cálculo de precisão para isso. Isso aqui não aparece, isso aqui é um fenômeno que deve aparecer a loops mais altos. Aqui aparece a 4 loops. Esse cara aqui não aparece nem a 4 loops. E aí a gente sabe que os cálculos de momento de polo magnético aí, mais maior pressão, foram feitos até 5 loops, né? Foi aquilo que até o Santiago colocou aqui no verão. Os cálculos é feito por computador e tal. Esse pessoal que faz o Kinoshita, o De Rafael, eles foram até 5 loops, né? Mas não se tem nenhum resultado disso nem para 5 loops. Mas nada diz que isso aqui é zero no modelo padrão. Mas, então, uma questão interessante é se isso aqui eventualmente é medido. Isso aqui pode estar revelando de novo alguma coisa que realmente não tem no modelo padrão. Se esse resultado é pequeno, não sei se ele é pequeno ou não, quão pequeno ele é, mas nunca foi medido por alguma dificuldade que nós vamos saber qual é. Então, a questão é que esse termo aqui pode realmente ser um termo que ele pode não ser compatível com o modelo padrão. Ele pode estar mostrando, de repente, aqui um desvio sério do modelo padrão.
Então, isso aqui é a estrutura mais geral da corrente eletromagnética. Agora, isso aí é o protótipo do caso que ele manda. A questão que nós temos. 13h42. Então, a questão que nós estamos querendo tocar também, né? Então, o que nós podemos começar a organizar aqui agora, eu vou terminar a aula que vem, eu vou falar um pouco mais sobre usar esses anapólogos, que a gente vai ter que ver se isso aparece no setor de spin também. Então, eu vou dar uma colocada nisso para vocês aí, para a gente ter uma. Isso aí não é convencional, né? Botar no curso de eletromagnetismo, isso aí é possível colocar. Tem um modo fácil de fazer isso aí, eu vou mostrar para vocês, mas o que seria interessante agora é a gente já começar a preparar o que seria, né, a nossa. O ano passado eu lembro que o Léo, sobretudo, eu sei que vocês aí, né, o Léo, o Pedro, e o Luiz também participou, e o Felipe aí, da discussão que nós fizemos para poder tirar sempre, nos aproximar daquilo que seria a decomposição de bóson no setor de espinho, do bóson vetorial carregado. Então, só lembrando para vocês aí, o que a gente vai estar falando daqui a pouquinho já vai ser na estrutura de um campo vetorial carregado, um campo vetorial complexo, com espinho, né? Vetorial, espinho massivo. Então, basicamente, a equação que a gente tem para ele, né, a equação mais trivial que a gente tem para ele é uma equação tipo própria. Então, essa equação aqui, ela me dá essa condição, necessariamente, a potência do dado é zero. E aí a gente sabe que essa condição vista do espaço dos momentos, ela me coloca o P0, condição P, sobre escalar, pensando em transformada de Fourier, né? Que você pegar aquela transformada de Fourier, que é a transformada de Fourier. Então a gente sabe que essa componente aqui é de ordem V sobre C dessa componente que está. Essa componente é a componente relativista, não relativisticamente dominante, do limite não relativista, essa componente aqui é maior que essa, isso aqui é de ordem V sobre C vezes isso aqui, esse caráter pequeno. Essa componente aqui é a componente fracamente relativista. Então, a questão que nós temos que colocar aqui é qual é a estrutura da corrente eletromagnética. Nós já sabemos aí. I está, né? I menos o complexo, conjugado complexo. Basicamente essa estrutura. Sem campo eletromagnético. Se a gente agora introduz o campo eletromagnético, a gente coloca por derivada e covariante, mas a gente tem que covariantizar isso aqui também. Então, a questão nossa vai ser tentar ver como é que a gente pode, quer dizer, no caso vetorial, qual vai ser, vamos ter que ver qual é a estrutura das funções de onda. Então, as funções de onda são funções de onda agora vetoriais, né? Qual é, da mesma forma que lá no caso fermiônico, quando eu pego uma partícula no referencial de repouso, um elétron com energia positiva no referencial de repouso, as soluções dele são 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então, são as soluções de energia positiva no referencial de repouso. Quando eu faço boost, vou para o referencial onde o elétron tem momento T e energia E, então a gente ganha aquelas soluções que tem aquela estruturazinha. Pode ser aqui 1, 0 e aqui o sigma escalar P sobre mais N 1, 0, 0, 1. Vamos chamar isso aqui, chama isso aqui de Si, para componente. Isso aqui é Si. Esse Si aqui pode ser 1, 0 se o spin for up no referencial de repouso, ou 0, 1 se o spin for down no referencial de repouso. Então a solução, a estrutura é essa. Eu vejo a dependência do spin e do momento aqui. Então a gente agora vai ter que fazer o mesmo para isso. Qual é a função, qual é a versão vetorial dessa equação? Tem esse resultado aqui. Será que é só isso aqui? Será que é isso aqui? É um P. Isso aí é escalar dado. Será que isso aqui, essa função de onda vetorial, é o análogo disso ou tem mais estrutura? Então, o primeiro ponto é a gente compreender a fundo qual é a estrutura da função de onda de uma partícula massiva vetorial. Então, no referencial genérico. Para ver aonde é que a gente pode pensar o spin. Depois, ver com essa função de onda, a gente compor, né, as decomposições de onda. Eu lembro que vocês já fizeram um progresso nesse sentido da outra vez. Eu lembro até que o Léo tinha uma expressãozinha lá que ele trabalhou para decomposição de Born em função da matriz de spin. Eu lembro que você passou isso para a gente, né?
O Luiz também andou trabalhando nisso, agora me deu uns inscritos aí que eu vou dar uma olhada para ver se trago aqui para a aula. Então, o nosso próximo ponto agora vai ser refazer tudo isso que a gente fez na aula de hoje, na aula passada, na aula de hoje, para o setor de espinho. Ver qual é a estrutura da... Aí vai ser crucial ver a estrutura das funções de onda. Nós não temos mais à disposição as matrizes gama, porque agora nós não estamos no espaço equatorial. Então, no espaço de spin, quer dizer, no espaço das funções de onda vetoriais, a matriz que a gente tem à disposição é o gerador do grupo de Lorentz na representação vetorial, que é a nossa famosa matriz, né? Sigma de alfa beta, ordem assim, né? Delta de alfa, beta, isso aqui é o que a gente sabe. Essa matriz, quer dizer, com aquela estrutura de índice, eu vou ter que compor a minha corrente. A minha corrente tem essa. Aqui tem uma dificuldade a mais, que eu acho que não é trivial, até por isso talvez não tenha ainda aparecido na literatura, é que quando a gente acopla com a corrente eletromagnética, quer dizer, a corrente fermiônica ela é limpa, ela é psi-barrado, gama-mi, psi, o fóton fica do lado de fora quando eu acoplo, né? Mas essa corrente aqui ela não é limpa. Quando eu introduzo a interação eletromagnética, entra aqui uma derivada covariante. Então, a própria corrente do campo de espinho, ela depende do fóton. E a corrente agora, quando eu ligo a interação eletromagnética, isso aqui não é puramente campo vetorial de matéria. O fóton está entrando aqui entra as derivadas covariantes, vai entrar o dmi, o wi, menos o dmi. Entra a derivada covariante com acoplamento não mínimo, acoplamento mínimo aqui. Então o próprio fóton vai estar presente quando eu ligar a interação eletromagnética. Oi? Essas correntes sempre mais ninguém? Tem. Quer dizer, numa teoria abeliana, que a gente espera, uma teoria abeliana como fóton, vamos dizer, como campo de Gauge de uma teoria abeliana na sua estrutura mínima, na forma mínima, na forma estendida. Você pegar uma teoria de Gauge abeliana normal, com um campo de Gauge, o único campo de Gauge, ele não é invariante de Gauge, né? Ele tem aquela variaçãozinha, mas ele é neutro, ele não tem a transformação de fase. Então, o fato do campo abeliano ser neutro obriga que a corrente abeliana seja neutra, e a interação é a J-mi, né? Então, como esse campo aqui não tem transformação de fase, a transformação dele é um puro demi-alfa, ele não é transformação de fase, ele é um campo real, ou ele não tem carga. Então, essa interação aqui não tem, para isso aqui ser invariante de Gauge, esse cara aqui também tem que ser neutro. Então, eu não posso ter nenhuma fase sobrando aqui. Então, a corrente, quer dizer, a gente espera que numa teoria abeliana mínima, a corrente sempre seja invariante de Gauge, seja sempre neutra. E o campo vetorial também é neutro, né? O campo não é invariante, tem demi-alfa, mas ele é neutro. Então, agora, no caso do bóson vetorial carregado, né, o próprio fóton está contido aqui. Então, a gente vai ter que ver essa questão, que aqui não, esse operador aqui, ele fica limpinho, porque tudo depende do fóton. Agora, a pergunta é, eu vou ter que talvez introduzir aqui algum, quer dizer, eu vou ter que colocar algum elemento novo, se a gente fosse estudar a teoria livre, tudo bem, não tem interação eletromagnética, então essa derivada é a derivada usual. Mas agora, se tem simetria de Gauge, se tem campo de Gauge, essa derivada não é mais a derivada usual. Então, o campo de Gauge ele comparece na expressão da corrente. E isso aí vai ser o elemento complicador para esse nosso... Isso aí que a gente pode fazer. A gente pode realmente se embarcar para tentar fazer isso, porque é uma contribuição original. Seria interessante a gente realmente ter um resultado sobre isso. Até porque também a gente sabe que uma eletrodinâmica, como a gente já estudou aqui em outros cursos, né? Uma eletrodinâmica para partícula de spin 1, ela necessariamente precisa de uma estrutura não abeliana SO2. A gente precisa ter um SO2. Apesar da interação ser abeliana, ser o 1, a interação do fóton ser o 1, mas eu preciso de uma estrutura SO2, nós temos que introduzir o termo de dipolo, né? Tem que introduzir o termo não mínimo na interação, que é aquele termo F mínimo, W estar, W. Então, a interação, nesse caso, apesar de eu não ter uma álgebra de Clifford complicada, a complicação está no fato do campo ser bosônico. E aí, o próprio campo de Gauge entra na corrente e a gente tem que ter uma estrutura SO2 também. A gente não consegue fazer uma eletrodinâmica pura, mínima, né?
só o foco, foco no seu W mais, W menos e foco. Só isso de interação, eu preciso do S2. Então não tem uma formulação abeliana. Então, é um fato que o espinho carregado carrega. Né? A gente vai ter que. Eu acho que essa questão é uma questão que pode tomar uns 6 meses. Se a gente se dedicar a isso, a gente pode trabalhar um bom semestre em cima disso, mas eu acho que vale a pena juntar os esforços aí para fazer isso, que seria uma contribuição interessante. Tá bom? Então, vou parar por aqui hoje. Semana que vem, eu estou de novo com um problema na quinta-feira e sexta-feira, por causa da viagem ao Brasil. Então, amanhã eu vou dar uma olhadinha direitinho na minha agenda, ou eu antecipo a nossa aula para quarta, ou eu jogo de novo, infelizmente, a nossa aula para sábado, mas aí vai ser filmadinho aqui no TDD, não tem problema. Mas sabe que daí não tem aula do outro curso, tá? Seria só desse curso. Mas eu vou ver se eu consigo trazer aula para. E quinta-feira eu acho que eu viajo para Brasília só de tartinho, então dá até para fazer uma aula de 2 às 4, alguma coisa assim. Eu vou ver, tá? Eu vou dar uma olhadinha. Tião, eu acho que ele dá. Que a quinta-feira seria eu dando eletrofracta, né? Mas aí o meu horário seria de 6 às 8. Mas aí esse curso eu já liberei o pessoal, já dei material do outro curso para eles estudarem. É só esse curso aqui que eu preciso fazer semana que vem. Para você, Dória, quinta-feira é ruim de vir aqui? Ah, você vai ter Maceió também. Então a aula vai ter. Aí sábado você está aí? Aí de repente a gente faz sábado, porque você está aí, eu estou aqui também com mais tranquilidade. A gente pode tentar jogar essa aula para o dia 8, sábado. Pode ser até mais cedo, porque nós temos um concerto lá, né? O concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica às 4 da tarde. Então a gente teria que fazer aula talvez final da manhã, tipo de 11 a 1h30, podia ser alguma coisa assim. Você não ia chegar aqui cedo, não. A gente pode fazer uma aula no final da manhã, faz uma aulinha para repor. Eventualmente eu vou precisar. Para mim é até mais fácil fazer isso também, porque aí quando eu for para Brasília, eu não preciso pegar a aula antes, eu saio daqui mais cedo um pouquinho, tá bom? Então tá, já deu, amanhã eu passo o e-mail para acertar.